Bom dia, eu me chamo Brígida, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. E hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula, e ela fala de geometria analítica. Vamos falar de ponta e reta primeiro. Bom, mas para a gente falar de ponta e reta, a gente vai ter que lembrar primeiro de plano cartesiano, tá? Quem é que lembra o que é um plano cartesiano? Bom, a gente usou bastante o plano cartesiano lá no primeiro ano, quando a gente queria fazer as funções, os gráficos das funções, né, do primeiro grau, do segundo grau. Olha só. Olha ela aí. E aí ela é formada por dois eixos, né? O eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo Y, que é também chamado de eixo das ordenadas. Aqui o centro dela, com 0. Daqui para a direita, são os números positivos do eixo X. Para a esquerda, os números negativos do eixo X. Para cima, os números positivos do eixo Y. E para baixo, os números negativos do eixo Y. Ela é muito tranquila, gente. A gente já viu o plano cartesiano. Ele não é nada de novo no momento. Então, por ele ser tão tranquilo, que a gente já vai começar logo com um exemplo agora, um exemplo numérico. Olha aí. Determine as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Ok, eu quero saber quem são os pontos aqui, ó. Aqui, o A, ele toca em que ponto no eixo X? Ele vai tocar lá no ponto -3 e no eixo Y, lá no 2. Bora ampliar esse gráfico aí para ficar melhor para a gente enxergar. Tá? Então, como eu falei, o A vai tocar lá no -3, no eixo X, e lá no 2, no eixo Y. Então, bora colocar lá, ó, -3 e 2, tá? Vamos lembrar o seguinte, que o primeiro termo aqui do par ordenado, esse -3, sempre vai representar o valor de x. O primeiro elemento sempre é o valor de x. E o segundo elemento sempre o valor de y. Eu não posso inverter, ok? Se eu colocasse esse 2 aqui na frente e esse 3 aqui atrás, eu estaria dizendo que o A está tocando no ponto X lá no 2, ou seja, ele ia estar tocando bem aqui. E no Y no -3, ou seja, esse ponto A ia ser bem aqui, olha a diferença. Enquanto o A é aqui no segundo quadrante, ele viria para cá para o quarto quadrante. Bastante diferente do que é realmente, se eu inverter esses valores aqui, colocar o 2 na frente e o -3 depois. Então, ele vai estar completamente errado, tá? Então, sempre o x primeiro, y depois. É assim que a gente vai determinar o par ordenado. Ok, então vamos seguir. B. B, ele toca no x, primeiro x, igual a 2, e y igual a 1. Então, bora lá ver. Ó, 2 e 1, ok? O C, ele vai tocar no x no ponto -2 e no y no ponto -2. Então, vai ser -2 e -2. E o D, ele vai tocar no ponto 3, lá no eixo X, e -3 lá no eixo Y. Aí, 3 e -3. Muito facinho, né, gente? Pois é. Então, vamos para o próximo tópico. Distância entre dois pontos. Bom, vamos falar agora de distância entre dois pontos. Bom, gente, a distância entre dois pontos, ela tem essa fórmula bem aí, que a princípio pode te dar logo um susto. Professora, é muito difícil essa fórmula. Não, calma, ela é bem tranquila.
Ela só parece difícil, mas ela é facinha, tá? No final, eu vou mandar um vídeo com a demonstração que eu fiz dessa fórmula numa folha de papel, tá? Da onde surgiu esse XB, esse XA, esse YB, YA. Eu não vou colocar o vídeo aqui nos slides, porque senão ele vai ficar muito pesado. E aí fica difícil de enviar o vídeo, né? Mas eu vou mandar ele separado, só a demonstração dessa fórmula aqui, tá? Mas assim, professora, eu consigo entender como aplicar essa fórmula sem saber a demonstração? Consegue entender. É só você saber o seguinte, aqui o D. D de A e B. Isso daqui é a distância de A até B, tá bom? A distância de A até B, que é o que eu quero saber, né? Distância entre dois pontos. É o que eu vou calcular geralmente. É igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Bom, professora, eu continuei sem entender muita coisa. Bora para a parte numérica, bora para um exemplo bem bacana, que aí vocês vão começar a entender. Ai, professora, estou desesperado, não consigo entender. Vai entender. Calma. Calcule a distância entre os pontos A, que é 1 e menos 2, e B, que é 9 e 4. Daqui, eu tenho dois pontos lá no plano cartesiano, tá bom? Igual como a gente fez lá aquele plano cartesiano, os pontos A, B, C e D, lembram? Agora a gente fez esse exemplo. Agora eu só tenho dois pontos. E eu quero fazer o cálculo da distância entre eles dois. Bom, eu dei a fórmula lá, né? Essa aqui é a fórmula que eu vou usar. Tá. Então, bora ver aqui, olha. Quem seria o XB? XB é o X do ponto B, tá? Quem é o X do ponto B? É o primeiro elemento aqui do par ordenado. Lembra que eu disse que o primeiro elemento é X e o segundo elemento é Y? Então, eu quero o primeiro elemento do ponto B, 9. XA é o primeiro elemento do ponto A, 1. Tá? É o X do A, do ponto A. Y de B é o Y do ponto B, que vai ser o segundo elemento aqui, 4. E o Y de A vai ser o segundo elemento do ponto A, o Y do ponto A, menos 2. Então, aí, substituir e apareceu 9 menos 1, 4. Aí, olha só, esse menos eu desci. E o YA, que é o Y lá do ponto A, ele é menos 2. Então, eu vou colocar menos 2 aqui. Então, menos da fórmula e esse menos aqui desse ponto, tá? Então, eu coloco entre parênteses para separar e esses valores. Ok. Agora, eu vou fazer essas operaçõezinhas aqui de dentro do parêntese, né? 9 menos 1, 8, e 4 menos com menos vai ficar mais, 4 mais 2, 6. E agora, vou resolver as potências. 8 ao quadrado, 64, e 6 ao quadrado, 36. Agora, eu vou resolver essa soma. Deu 100, e raiz de 100 é 10. Não deu para entender? Né que é tranquilo? Pois é. Então, vamos para mais um exemplo só para fixar melhor aí. Sabendo-se que a distância do ponto A ao ponto B é igual a 4, calcule o valor de x. Bom, aqui tem o ponto A, que é 6 e 0, e o ponto B, que é 3 e x. Aí já apareceu uma letrinha aqui, né? No lugar do y, já apareceu uma letrinha. E a distância entre esses dois pontos é igual a 4. Então, bora utilizar lá a fórmula. Olha aí. Distância de A a B é igual
Aqui a formulazinha de distância. Então, bora substituir. X de B. X de B é o x do ponto B, que é 3. X de A é o x do ponto A, que é 6. Y de B. Y de B é o y do ponto B, x. E y de A é o y do ponto A, que é 0. Tá? Então, substituindo, vamos ter essa operaçãozinha aqui. E agora, o que a gente faz? Aqui na distância entre esses dois pontos, ele diz que a distância entre os dois é igual a 4. Então, no lugar do D de distância, a gente vai colocar agora o valor 4, já que ele diz que a distância é igual a 4. Então, vamos substituir lá. Ok? Apareceu 4 aqui, ó. No lugar da distância de A e B é 4. Tá, e aqui, como é que eu vou terminar de resolver? Essa raiz bem aqui, eu posso colocar ela, jogar ela lá para o outro lado, como? Qual a operação inversa da raiz? Potência, né? Então, ela vai lá para o outro lado, vai lá para cima do 4 como potência. Ou seja, vai ficar 4 ao quadrado igual a esses valores que estavam dentro da raiz. Tá bom? E agora? Bora resolver a potência de todo mundo. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. E x ao quadrado é x ao quadrado. E esse 9, o que eu vou fazer agora? Esse 9 está somando, vai lá para o outro lado, diminuindo. Vai ficar 16 menos 9, que dá 7. E essa potência vai para o outro lado como raiz, sempre com a operação inversa. Então, ela vai ficar a raiz do resultado disso aqui, que é 7, raiz de 7. E aí, a gente acaba. Então, x é igual a raiz de 7. Tá? Eu posso achar o valor aproximado ou eu posso deixar como raiz de 7 mesmo. E aí, a gente acaba a distância entre dois pontos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Faça o exercício e qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok?